Olá, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, seja com todos aqueles que estão assistindo a esta gravação. Paz para todos. Bom, através da história da humanidade, cada episódio que acontecia, coisas que Deus realizava, ficava como um recado que Deus deixava para toda a humanidade em todos os tempos. Sim, Deus fez isso muitas vezes. Bom, o caso do dilúvio, Deus, com aquele acontecimento, deixou claro que ele não tolera a indiferença por parte do mundo que ouve a sua mensagem, que ouve a sua palavra. Com respeito à destruição de Sodoma e Gomorra, Deus deixou um recado bem claro que ele não tolera aquela prática que existia entre aqueles povos. E com respeito à mulher de Ló, que o próprio Jesus citou o episódio, ratificando que isso aconteceu mesmo, o fato da mulher de Ló olhar para trás deixa um recado, que aqueles que querem servir a Deus não podem olhar para trás. É isso mesmo. Bom, vem comigo, meu nome é João, estamos aqui em mais um comentário bíblico. Eu sou comentarista bíblico e hoje o nosso comentário é esse mesmo que você viu aí no título e na descrição, tá? Bom, agora chegou a era da igreja, o tempo da graça, e Deus aproveitou aquela ocasião, né, bem oportuna, que precisava realizar. Então ele deixou um recado bem claro através daquele episódio Ananias e Safira. Isso mesmo. Lá em Atos, no capítulo 5, e os versículos de 1 a 11, está registrado ali aquele episódio que não é, digamos assim, é um episódio triste, mas que ali é um recado que Deus deixou para o restante da história da igreja e para toda a humanidade. Bom, Jesus já tinha lidado com a hipocrisia dos fariseus, mas agora a igreja já havia sido inaugurada. E o evangelho estava sendo pregado, a igreja estava andando, Deus estava começando a juntar o seu povo e Deus precisava deixar ali uma mensagem clara. Aconteceu o seguinte: Ananias e Safira. Os cristãos, dirigidos por Deus, resolveram vender as suas propriedades e distribuir para os necessitados. Não é obrigado, não foi obrigado ninguém fazer isso. Ninguém é obrigado a pegar os seus bens e doar gratuitamente, não. Mas ali foi uma necessidade que Deus providenciou, porque dali a pouco tempo todos os cristãos iam ser expulsos de Jerusalém. Então aí você viu, não podemos entrar muito em detalhe, somente em outro vídeo, em outra gravação, mas foi assim. Os cristãos dividiram os seus bens e depois as autoridades expulsaram eles da cidade de Jerusalém, ficando só os apóstolos. Então, eles não tiveram prejuízo nenhum, porque mandaram as suas riquezas, os seus bens, para depósitos lá no céu. Assim como Jesus disse para aquele jovem rico. Tá, mas vamos lá. Ananias e Safira venderam o seu campo e trouxeram a metade daquele valor para entregar para os apóstolos. O pecado não foi esse. O próprio apóstolo Pedro disse que era dele, estava tudo na mão dele. Mas o problema foi ele usar de hipocrisia e mentir para Deus.
Esse foi o problema. Mentir para Deus, mentir ao Espírito Santo. Então, Pedro perguntou o seguinte: tu vendeste a tua propriedade por tanto? Ele disse: sim, foi por tanto. E Pedro disse: olha, porque encheu o inimigo a tua mente e o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E diz que naquela hora Ananias caiu morto. Ele deu uma de hipócrita e naquele mesmo instante ele caiu morto aos pés dos apóstolos. Bom, e passou-se cerca de 3 horas. Daqui a pouco, a mulher de Ananias, Safira, chegou e Pedro perguntou a mesma coisa. E ela disse a mesma afirmação, afirmou a mesma coisa. E Pedro decretou a mesma coisa a respeito dela, e na mesma hora ela também caiu morta. Bom, então aqui ficou claro: a igreja entre os cristãos, nos tempos primitivos, foi um lugar em que os hipócritas caíam mortos, como aconteceu. Certamente, o pecado de Ananias e Safira não foi só aquele. Certamente, eles já eram pessoas que Deus esperou muito eles se arrependerem, e não aconteceu. E naquela ocasião, Deus resolveu punir. E com isso, Deus transmitiu um recado, uma mensagem para a igreja em todos os tempos e toda a humanidade em todos os tempos. Deus não tolera a hipocrisia, tá? Mas agora vem a pergunta: mas por que que Deus julgou assim? Por que que Deus fez assim? Deus tem os seus objetivos. E nessa ocasião, o propósito de Deus, o objetivo de Deus era o que está no verso 11. Diz que quando isso aconteceu, caiu um grande temor sobre todo aquele povo. Toda a cidade de Jerusalém e por onde a notícia corria, caía um temor sobre todas as pessoas que ouvia. E é isso que Deus quer, porque é através do temor que as pessoas se desviam do mal. E é isso que Deus quer. Então Deus deixou esse recado aqui, essa mensagem aqui para todo o resto da humanidade e em toda a história da igreja. Bom, mas agora, por que tudo isso? Temos que deixar claro aqui que todas as pessoas, seja elas quem for, seja hipócrita, seja falso, seja adúltero, seja lá quem for, pode frequentar a igreja sim. Pode frequentar. Porque afinal, em todos os tempos, Jesus disse que a igreja, o reino de Deus aqui na terra, ele comparou e disse, explicou como seria através da parábola da rede. Ele diz que a presença da igreja aqui no mundo, o reino de Deus aqui no mundo, é semelhante a uma rede que o pescador lança ao mar e apanha todos os tipos de peixe. E traz para a praia e vai separar os bons dos maus. Os bons ele acolhe para si, e os maus eles deitam fora. Jesus disse que a igreja é assim. Portanto, se você é aquela pessoa que está dizendo assim: olha, eu vou procurar uma igreja por aí que não tenha gente hipócrita. Talvez você já tenha pensado isso. Olha, você não vai encontrar. Não existe aqui no mundo nenhuma igreja que não haja pessoas hipócritas lá. Pessoas hipócritas, pessoas que fingem, pessoas que não são verdadeiras, pessoas que estão ali, não é? Então, você não vai encontrar igreja onde não haja hipócrita.
E por que que não acontece mais? Foi o objetivo de Deus. Ele deixou ali claro que todas as pessoas, através dos tempos, deixou claro para todas que ele não tolera a hipocrisia, tá? Então aqui está. Mas todas as pessoas de todo caráter, seja lá qual for o seu caráter, você pode frequentar a igreja, pode ir para a igreja. E somente na consumação dos séculos é que Jesus vai separar o joio do trigo, como ele mesmo disse. Bom, para finalizar, depois daquele acontecimento que caiu o temor sobre as pessoas, divulgava às pessoas, entre os outros, a seguinte mensagem: olha, lá na igreja dos cristãos, lá onde os cristãos se reúnem, é o lugar onde os hipócritas caem mortos. Então aqui está o título da mensagem. Na igreja primitiva, entre os primeiros cristãos, era o lugar onde os hipócritas caíram mortos. Hoje, há hipócritas na igreja. Eles não caem mortos, mas já está claro a mensagem que Deus não está tolerando isso. E as pessoas que seguirem a essa prática entrarão em juízo com Deus. Bom, agora, o que Deus não aceita é a pessoa estar, digamos assim, dizendo que é cristão e, por outro lado, ele não é aquilo que ele diz ser. Então, aí trata-se de hipocrisia. E sabe, e nos tempos da igreja primitiva, os hipócritas caíam mortos dentro da igreja. Então, esta é a mensagem a transmitir para você nessa bela oportunidade. Aqui está. Onde os hipócritas caem mortos. Deus transmite a mensagem para toda a humanidade que, digamos assim, o sinal é esse: Deus não aceita a hipocrisia ou outro tipo de coisa. Mas a igreja é assim. Em todas as igrejas há os hipócritas. Então não vá na cara de dizer, não, eu não vou para a igreja porque lá tem hipócrita. Não, você vai. A igreja é, como já foi dito, é uma rede que apanha todo tipo de peixe para depois ser separado uns dos outros. Eu espero que tenha ajudado você com essa mensagem, com este comentário. Se você gostou, dê o seu like, faça o seu comentário se você quiser, porque você fazendo assim, o YouTube levará esse comentário, esta mensagem para muitas outras pessoas que estão precisando de ajuda. Porque o nosso objetivo é esclarecer para você os assuntos das Escrituras e como se tornar um cristão herdeiro do reino dos céus. Que Deus te abençoe.